Ó, quando eu fui anunciar que o PP, que é o Partido Progressista, e republicanos estão pulando do barco, eu falei PP e progressista, mas é PP, que é Partido Progressista, e republicanos. Eles preparam um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral contra o bloqueio do fundo partidário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. As legendas, elas afirmam não ter ligação nenhuma com aquele pedido de contestação das urnas feitas pelo Partido Liberal, que é o partido de Valdemar da Costa Neto. Eles afirmam reconhecer o resultado da eleição. E aí, essas três legendas, elas formaram a coligação para a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas agora, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, se manifestaram dizendo: nós não temos nada com isso. E aí eu vou ler aqui uma fala do Marcos Pereira, que é o atual presidente do PP. Abro aspas aqui para ele. Não fomos consultados. Reconheci o resultado da eleição publicamente. Foi o que declarou ele, o Marcos Pereira, desculpa, que é o presidente do Republicanos, e o Cláudio Cajado, que é quem está administrando interinamente o PP, disse que Valdemar falava em nome do PL e não em nome da coligação. Então, só para ficar claro aqui, o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e o Cláudio Cajado, que é o atual presidente interino do PP, eles estão dizendo que não tem nada a ver com o documento protocolado pelo PL pedindo a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas, modelos anteriores ao 2020. O valor da multa é de 22.900.000 reais por litigância de má-fé. Agnaldo Vieira, aqui já é um prenúncio do que está por vir? O PL já foi solto na pista pelo PP e pelo Republicanos? Só bobo acredita que vários partidos desses que estavam com o presidente Bolsonaro não vão se aliar ao novo governo do Lula, né? Isso é política, por isso que eu falo para vocês não ficarem brigando aí, defendendo A ou B, porque ao final todos se juntam ali para ver qual que é o interesse de cada um, o que é melhor para eles, para se reelegerem, principalmente, né? Então, tenha certeza que após essa multa imposta pelo TSE ao PL, os outros partidos nem conhecemos, né? Passamos em frente só, estivemos juntos na coligação, mas acabou aí, dia 3 de outubro. Então, gente, política é isso, não fique se matando, não fique brigando com seus familiares por causa de mitos ou por causa de 9 dedos, que isso não vale a pena, você vai perder tempo, dinheiro e o precioso tempo da sua vida defendendo isso. Se juntam e também, quando a coisa está indo para o brejo, se afastam, né? A gente já viu vários exemplos desse tipo de gente. Ô Fernando Tupan, o que está acontecendo com o PP e com os Republicanos? Foi nítido ontem que eles tiraram o corpo fora, hein? Não, Paulo Caetano, da onde que eles tiraram o corpo fora? Não tem como tirar o corpo fora. Eles fizeram uma aliança, uma federação, junto com o PL e vão ter que aguentar 4 anos. É isso. Não tem como os republicanos, não tem como os progressistas saírem da coligação. E se o PL quisesse sair, também não teria como. Vai ter que aguentar. Como a federação do PSOL com a rede, a duração é 4 anos. É o mínimo, está escrito nas regras. Não tem como tirar o time fora. Agora, tem uma maneira, talvez, se fundir com outro partido, uma fusão, talvez, aí eu não conheço a regra. O PSB está falando com o PDT em fusão. Será que vai conseguir? Não sei, Paulo Caetano, vamos ver. Tanto o PSB como o PDT não fizeram a federação, porque não acreditaram. Você vê, essa federação foi boa, principalmente para o PL, para o PP e para os progressistas e para o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB e com o PV. Mas quem arrecadou muito, e você pode acreditar, 2024, com 1 bilhão e pouco de recursos, o PP, o PL e o progressista vão crescer muito. O PT vai crescer um pouquinho e os outros vão diminuir de tamanho. Por isso que estão todo mundo se reunindo para ver se salva.
Mas Paulo Caetano tá junto com o PT hoje em dia aqui no Paraná, é fria, viu, Paulo Caetano? Vamos lá. Ô, Kim Rafael, é o seguinte, nós estamos falando aqui de coisas distintas. Legalmente, PP, PL e republicanos estão juntos. Mas moralmente, os presidentes, aqui eu vou chamar de presidente, porque um é presidente interino, mas é quem responde pelo partido. Moralmente, eles tiraram sim o corpo fora, querendo largar a batata quente só na mão do PL de Valdemar da Costa Neto. Ou não? Olha, a coligação faz parte dos três aí, né? Ele representa os três. Então vai ser difícil realmente lavar as mãos e sair dessa condenação, né? De litigância de má-fé que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Acho que bem difícil isso acontecer, mas é agora eles internamente que se resolvam como vai ser pago, se vai ser pago em 13 parcelas, né? Ou em 22 parcelas, ou enfim, como bem entenderem, porque senão vai ser bloqueado aí a questão do fundo partidário. Mas o que eu quero realmente me ater aqui no meu comentário é o seguinte: eu acredito muito que a sabedoria tem que prevalecer nisso tudo. Eu acho que era previsível que isso iria acontecer, que o Alexandre de Moraes não ia deixar barato, né? Era muito previsível. Eu acho que todas as nossas ferramentas e formas para tentar trazer de forma legal, de forma procedimental, como deveria ser feito, né? Junto ao TSE, etc., apontar indícios de fraudes, etc., trazendo alguns relatórios, já foi feito. Eu acho que agora temos que pacificar, sobretudo os lados. Eu acho que esse negócio de guerra tem que acabar um pouco, né? Tem que resfriar um pouco a cabeça de todo mundo, sobretudo do presidente da República. Eu faço um apelo, inclusive, aqui, que ele comece a aparecer, conversar com o povo lá do Cercadinho, se as pessoas irem lá, né? Permanecer quieto, fique tranquilo, transferir a faixa para o Lula, ele ganhou as eleições e assim tem que ser. Eu acho que todo o sistema está contra uma pessoa ou um lado do Brasil, que eu acredito que é a maioria do povo brasileiro, mas não tem como a gente lutar contra, porque nós não temos força, já deu a perceber isso. Eu acho que ficar em atrito a todo momento não é a coisa certa a fazer. Eu acho que tem que pagar agora essa litigância de má-fé, ficar tranquilo, né? Estabelecer uma nova estratégia daqui 4 anos, como o Aguinaldo vem falando aqui também, que Bolsonaro não perdeu a eleição, mas não perdeu a referência que muitas pessoas têm nele ainda, né? O povo da direita, tem outros líderes aqui no Brasil todo que apresenta uma liderança que pode ser uma representação futuramente. O caso do Tarcísio, vamos ver como é que ele vai ser no governo do estado de São Paulo, a própria Zema, né? Tem lideranças aí que foram formadas e isso não pode ser ignorado. Então acho que tem que realmente pacificar, trazer as pessoas, sobretudo da sua família, que você acabou brigando por conta das eleições, trazendo para perto, porque é isso que o brasileiro gosta, de relacionamento. E nós temos que voltar, né, essa comunhão. Eu acho que política tem os seus limites. Infelizmente, nós entendemos que o sistema hoje está jogando contra o povo brasileiro. E isso é fato. Não tem o que fazer, né? E não tem a quem recorrer, como já dizia Rui Barbosa. Então, não tem o que fazer. Professor Jorge. Olha, realmente a multa de 22.991.544,60 está doendo e está doendo muito. Essa questão do PP republicanos e o PL fizeram uma coligação, perderam a eleição e o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, olha só que coisa, ele é o responsável designado pelo Bolsonaro para a transição com o governo que entrará a partir do dia 1º de janeiro, que é o governo Lula e Alckmin. Então, como o presidente do PP, que já então reconheceu, e o governo Bolsonaro, queira não, reconheceu ao designar o Ciro Nogueira como o representante para a transição, pode estar questionando uma eleição. E aqui se vê que o presidente do PL foi convencido pelo gênio, né, de Uberlândia. Então, uma coisa quase que paranoica, né? Porque como um gênio de Uberlândia convence a um presidente de um partido a entrar com uma ação no TSE para que
anule uma parte das urnas utilizadas no segundo turno, que também foram utilizadas no primeiro turno, e que, olha só que coisa, havia eleito a Damares Alves, elegeu o Mourão. Então, é uma coisa realmente paranoica. Me parece que o senhor Valdemar está sendo influenciado de forma inadequada. E essa inadequação está custando a brincadeira de 22.991.544,60 centavos. O único reparo que eu tenho para o ministro Alexandre, eu não entendi os 60 centavos, ministro, mas o resto me parece que fica bem claro. A má-fé, a litigância da má-fé é evidente, e a saída do PP e republicanos dessa parada aí mostra exatamente com mais força a má-fé do PL. Ô, Pamela Bussolini, com você eu vou partir da ideia de que a gente já conhece o fisiologismo da política brasileira e era um risco calculado aí se aliar a esses partidos? Paulo, eu penso o seguinte sobre tudo isso. Prazer, né, na voz do próprio Jorge, de dizer, né, de falar dessa multa e como essa multa está coibindo as pessoas de fazer os seus questionamentos pertinentes, já diz tudo, né? O objetivo dessa multa. Agora, eu preciso discordar dos meus colegas. Pagar essa multa sem fazer o devido questionamento, o que acontece? Você está assumindo uma litigância de má-fé que não existe. O relatório, ele traz, sim, apontamentos pertinentes, não tem invenções ali. Ele foi feito por profissionais qualificados por uma, se não a maior, né, universidade aí do setor do nosso país. Então, é preciso ser respeitado esse documento. Não é porque o Alexandre de Moraes quer impor uma multa para coibir as pessoas de fazer questionamentos que a gente tem que bater palma e dizer para o PL desistir e pagar a multa. Esse movimento aí dos partidos de deixar o PL sozinho, né, agora para fazer o pagamento, por exemplo, só é um reflexo do absurdo que a gente está vivendo no país, né? O autoritarismo, o abuso, né? Tanto abuso, né, que essa multa, salvo engano, o Alexandre de Moraes aplicou a multa, disse que vai tirar aí do recurso do partido, porém, tem uma regra, né, aprovada pelo próprio Legislativo, que esses valores aí de fundo partidário e tudo mais, ele é impenhorável. Então, novamente, ele tratora a legislação para fazer o que ele quer. E as pessoas não falam isso. Agora, quanto ao questionamento do Jorge também dizer que ele não entende os 60 centavos, ontem eu tentei explicar aqui como que ele chegou nesse valor, né? Ele calculou que as urnas, por exemplo, teriam que ser jogadas fora, né? E que essa causa teria um valor de 1 bilhão, mas usou as urnas novas, o valor das urnas novas, para chegar nesse valor aí que está sendo cobrado dessa multa. Então, por isso, centavos. Cada multa, cada urna nova custa um pouco mais de 4 mil reais. Ele foi o que o Alexandre colocou, né? Então, calculando aí o número de urnas que o PL questionou, né? Aí ele fez esse valor em cima disso. Então, é até difícil a gente explicar, porque o malabarismo judiciário é tão grande que até para a gente que é da área fica difícil de entender. Então, imagina para a população brasileira assistindo tudo isso, né? É uma infelicidade que a gente está vivendo no país hoje.